31º dia. Tudo isto vós os conhecei bem, agregou Bera, que era quem estava descrevendo o desenho de Sefer-Iché. Mas repetiu o essencial para evitar mal-entendidos, pois em seguida explicaremos o mistério da pedra de fogo. Essa explicação, que nos foi pedida pelo grão-mestre do templo, requer a compreensão prévia e exata da obra do Uno, da criação, DYHVH, de sua manifestação no criado, como árvore rimon dos princípios imanentes e absolutos, de seu tríplice princípio da ação imanente, Shekinah, Avir, Metatron. Suspirou aliviado o grão-mestre, quem já temia que a explicação pedida não chegasse nunca. Observai as raízes da árvore da vida. Surgem do 10º Sefirá, o reino, que leva em seu tronco o signo do amendoeiro. Como o candelabro menorá, as raízes são 7 e terminam nos cálices da flor de amendoeiro, de onde se assomam ao mundo terrestre os olhos de YHVH, os olhos que nunca dormem, os olhos que veem tudo, os olhos que viram o profeta Zacarias. Estas raízes óticas da árvore de YHVH representam Israel Shekinah, o povo eleito, sendo uno com o uno, quer dizer, mostram a concretização do plano, mostram o povo eleito exercendo o governo mundial em nome do Uno. Em verdade, será o inefável Uno quem se mostrará na Shekinah de Israel no final do tempo. Disse o profeta, prosseguiu Birsa, assim disse YHVH, o céu é meu trono, e a terra pedra de fogo sob meus pés. YHVH descansa, pois, seus pés nas raízes da árvore Rimon, sobre uma pedra de fogo, que não é outra que a alma do Messiá, manifestada na Shekinah. Essa pedra terrestre é a réplica de Metatron, o homem celeste, arquétipo de todos os homens de barro quente. Porque esta pedra de fogo, que estava desde o princípio da criação, mas que não foi empregada pelos construtores, se encaixará com exatidão no final do tempo, quando o tempo for terminado e se constituam em pedra angular, chave da fundação de todo o edifício. A pedra que o obreiro rejeitara se tornou a pedra angular. Salmo 118, 22. E onde se assenta essa pedra de fogo, a alma do Messiá, Metatron, que é modelo de todos os homens de barro quente? Segundo o profeta. Por isso diz Adonai YHVH, aqui estou eu, pondo em Sião o cimento de uma pedra provada, angular, preciosa, fundamental, cimentada. Quem crê, não se moverá daquele cimento. Isaías 28, 16. Os homens mortais, pedras de barro, serão ao final como a pedra de fogo, como Metatron, o homem celeste. Seriam assim quando o templo estivesse pronto e cada um ocupasse seu lugar na construção de acordo com o modelo do Messiá. Seriam assim nos dias em que o reino de YHVH se concretizasse na terra e reinasse o rei Messiá. E a Shekinah se manifestasse como o povo eleito, porque só para Israel YHVH criou o reino e o rei. Nenhum povo gentil foi nunca o verdadeiro reino, ainda que parecido. Nem existiu um verdadeiro rei fora do povo eleito. Por isso o nome Melquisedeque, do supremo sacerdote de nossa ordem. Significa, na verdade, o que destrona os reis, e não o rei de Sedeque, como fizemos os gentios acreditarem. Melquisedeque
e os que pertencemos à sua ordem, devemos destruir todo falso reino e todo falso rei, antes que se reproduza na terra o verdadeiro reino de YHWH, Malkut, com o governo mundial do povo eleito. No entanto, sacerdotes, o plano de Deus foi transtornado e agora será necessário sacrificar os homens de barro em um holocausto de fogo ao final do tempo, justamente quando o templo esteja levantado e o reino se realize na Shekinah de Israel. Como lhes asseguramos, a pedra de fogo deverá ser lavada com lixívia para apagar seu sinal abominável. A pedra de fogo, que era um arquétipo puro ao princípio do tempo, se multiplicou, sem perder a singularidade no uno que caracteriza o Sefirote. E cada pedra de fogo idêntica do princípio era uma alma que alcançaria a perfeição ao final, ao ser, como todas, una com o uno. O homem de barro chegaria assim a ser pedra de fogo, semelhante a Metatron. Para isso só deveria cumprir a lei e se deslocar no tempo até o final, onde estava a perfeição. Mas eis aqui que eles, os serafim Nefilim, criadores da fraternidade branca, gravaram o signo abominável na pedra de fogo, sobre a que a alma dos homens de barro se assenta. E o signo abominável esfriou a pedra de fogo, a Ben-Esher, e atirou do final. Então, sacerdotes, a pedra que deve ser lavada com lixívia ao final é a pedra fria, que não teria de estar onde está, porque não foi posta ao princípio pelo Criador Uno. Sim, sacerdotes, continuou Birsa, Eie criou todos os seres, inclusive a pedra. A extraiu do fogo quente e por isso a designou pedra de fogo. E pôs todos os seres criados no devir do tempo, que é o fluir de sua consciência. Porque antes do princípio não havia nada criado, exceto o inefável Ser Supremo. O espírito do Uno saiu ao princípio do Ein Sof, o infinito atual, que representa o nada para as almas criadas. Assim, o Uno, que surgiu também desse nada, sacou dele os seres criados, o primeiro dos quais foi o fogo quente, criado ao primeiro dia, deu assim princípio ao tempo. A alma do homem de barro, criada logo, começou a evoluir desde então em direção à perfeição final. Mas essa evolução era muito lenta. Para acelerá-la, vieram os serafim Nefilim com o consentimento do Uno. Também surgiram do Ein Sof. A tais anjos, nossos inimigos denominam deuses traidores. O certo é que eles extraíram do nada o abominável signo não criado e o gravaram na pedra quente. E essa foi a origem do mal. A pedra assinalada se transformou por esse signo em pedra fria e se mudou instantaneamente ao princípio do tempo. Retrocedeu ao nada inicial para sustentar uma existência abominável fora do tempo. Dentre os seres criados, dentre as pedras criadas, a pedra fria rechaçou a ordem da criação, se rebelou contra a vontade do Uno e se declarou inimiga da criação. Quem introduziu o signo não criado no mundo, plantou a pedra fria na alma do homem como semente de pedra, para que crescesse, amadurecesse e frutificasse, para que a força do seu desenvolvimento levasse a alma rapidamente à perfeição final. Mas aquela semente, como dissemos, produziria um fruto extremamente hostil ao Deus Uno e sua criação. Um fruto que só aceitaria existir fora do tempo, antes do princípio. Um fruto que só ansiaria por abandonar o mundo dos seres criados e se perder no nada original. Um fruto
que não poderia ser previsto pela alma, porque sua semente permaneceria invisível desde o princípio, um fruto ao que denominariam o eu. E a causa desse fruto não seria a pedra fria, nem a semente de pedra, mas esses habitantes do abismo, aos que conheceis como espíritos hiperbóreos. Eles são nossos verdadeiros inimigos, mas por sorte, só podem manifestar na alma do homem mediante a pedra fria. Entendereis que aquilo que os encadeia a alma do homem, sem que eles o percebam, é a pedra fria no princípio. No entanto, se a pedra quente foi extraída do fogo quente, o fogo frio, ao contrário, brota da pedra fria. Por esse fogo não criado, a estirpe maldita de Tarsis, que acabamos de exterminar, escapou por séculos ao nosso controle e infectou o mundo com homens de pedra que quiseram destruir as bases do culto. Ao parecer, os serafim Nefilim não contaram com que o fogo frio brotaria da pedra fria e revelaria aos homens luciféricos o que eles denominam negrura infinita de si mesmo. Por isso é necessário, desde que tal odioso mistério foi possível, evitar no futuro que a semente de pedra amadureça e frutifique, que nasça a criança de pedra que receberá a revelação do fogo frio e apagará o fogo quente do coração. É necessário lavar a pedra fria com lixívia para que recupere o fogo quente. O fogo que jamais deve abandonar o coração do homem. Na verdade, sacerdotes, ainda que eles culpem o Uno e seus representantes terrestres da desgraça que os atinge, foram os serafim hiperbóreos os que moram no coração de YHVH Tiferet, os que conservam o encadeamento espiritual. Certo que estes obraram com o consentimento do Uno, e ninguém sabe quando, nem para que os criou, nem porque lhes outorgou o poder de extrair seres do nada, a menos que se conceda crédito ao que eles mesmos afirmam, que não são seres criados pelo Uno, mas que procedem como Eie de um mundo existente mais além do Ein Sof, e que sua natureza espiritual é igual à do Uno. Mas crer nisso seria cometer a maior heresia contra a Hokmah, do mestre de tudo, pois acaso não declarou o Uno mesmo sua unidade absoluta e excludente? A quem me comparareis que se me pareça? Disse o santo ancião. Erguei vossos olhos e olhai. Quem criou tudo aquilo? Isaías 40, 25. Assim diz YHVH, Rei de Israel, seu Redentor. YHVH Sebaote, sou o primeiro e o último, e fora de mim não há nenhum Deus. Vós sois minhas testemunhas. Há algum Deus fora de mim? Não há outra pedra, eu não a conheço. Isaías 44, 6. Vós sois minhas testemunhas, diz YHVH, pois sois o povo eleito por mim para que soubessem e compreendei que eu sou e é. Antes de mim nenhum Deus existiu e depois de mim não haverá. Eu sou YHVH e fora de mim não há Salvador. Eu sou Deus desde sempre e também desde hoje sou o mesmo. E não haverá quem escape de minha mão. Farei o que quiser. E quem o mudará? Isaías 43, 10. Sim, sacerdotes, não devemos duvidar do Uno, mas tampouco esquecer que os serafim hiperbóreos fundaram a fraternidade branca a que todos pertencemos e em cuja hierarquia alcançamos o mais alto sacerdócio. Em síntese,
De acordo com os planos do serafim Nefilim, enquanto a semente de pedra se desenvolvesse, a alma do homem de barro evoluiria indubitavelmente acelerada em direção à perfeição final. Mas a realidade contradisse esses planos. Aquele germe do mal, ao frutificar, longe de impulsionar a alma a se elevar à perfeição final, a afundaria no terror de abismos sem nome, na eternidade de uma negrura infinita. Ao fim, a semente de pedra acabaria dominando a alma do homem de barro e convertendo a este no inimigo do Criador e da criação, endurecendo seu coração e o tornando um ser carente de amor, o transformando num homem de pedra. É por isso que nós, os sacerdotes perfeitos, devemos propiciar o holocausto de fogo, que lave com lixívia ao final o sinal abominável na pedra que está plantada na alma do homem de barro, concluiu Birsa. Até aqui os nossos estudos. Vamos, no próxima oportunidade, abordar o 32º dia da Carta de Belicena Vilca. Boa noite a todos, me agradeço pela paciência e bom descanso.